Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Você está vendo aqui em cima da mesa uma bagunça de livros, certo? Parte da aula vai ser arrumar esses livros, o que tem tudo a ver com o tema de hoje: fatorial, permutações e arranjos simples. Muito bem. Se eu quero arrumar os livros que estão aqui em cima da mesa em uma estante, de quantas maneiras isso pode ser feito? Bom, primeiro você tem que saber quais são os livros que estão aqui. São 5 livros de matemática, né, estatística também, que é uma parte da matemática, vou dizer que todos são de matemática, tá bom? 3 livros de geografia e 2 livros de história. De quantas maneiras nós podemos arrumar? Bom, se não tem nenhuma restrição, vamos lá, um por um, tá legal? Vou escolher o primeiro livro que eu vou colocar na estante. De quantas maneiras isso pode ser feito? 10. São 10 livros, né? 5 mais 3 mais 2, 10. Tenho 10 livros aqui, vou escolher um, 10 maneiras de fazer isso. Tá legal? Escolhi um. Escolhi este livro de geografia. Tudo bem? Coloquei aqui, este vai ser o primeiro livro na estante. Tá legal? Escolhido o primeiro livro, qual a próxima tarefa? Escolher o segundo, né? De quantas maneiras eu posso escolher o segundo, sabendo que eu já escolhi o primeiro? Se o primeiro já está lá, sobraram quantos? 9. Então agora eu tenho 9 opções. Vou escolher um desses. Escolher este livro de história. Tá certo? Temos agora 2 livros na estante. De quantas maneiras podem ser escolhidos esses 2 livros? De quantas maneiras nós podemos fazer o que nós já fizemos até aqui? 10 possibilidades para o primeiro, para cada uma dessas 10, 9 possibilidades para o segundo. Total, 10 vezes 9, 90 maneiras até aqui. Como é que se continua? É claro, escolhendo o terceiro livro. Quantas opções? Já foram 2, 8. Tá legal? Escolhi o terceiro livro. Um livro de matemática, né? De estatística. Quantas opções? 8. Escolhi, agora tenho 3 livros. De quantas maneiras eu posso chegar até aqui? Até o terceiro livro? 10 vezes 9 vezes 8. Tudo bem? E assim por diante. Você vai continuando a escolher. Cada escolha vai ter uma opção a menos que a anterior, porque você já está arrumando os livros. Tá legal? Vamos continuar arrumando esses livros aqui. Pronto! Temos aqui os 10 livros arrumados. Qual o total de maneiras de arrumar esses 10? Você lembra, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá aí esse número. Esse número é tão importante, gente, o produto de todos os inteiros positivos de 10 descendo até 1, que a gente dá um nome para ele, tem uma notação especial. A notação é essa aqui. Isso aqui não se lê 10, não é assim que se lê, tá legal? Tem um ponto de exclamação, mas a gente lê diferente em matemática. A gente lê isso aqui 10 fatorial, tá certo? Então, fatorial é isso. Deixa eu ver se você entendeu. Se em vez de 10 fatorial fosse 7, quer dizer, 7 fatorial, quanto dava? 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você multiplica do 7 até o 1. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de fatorial. Muito bem. Agora vamos voltar para essa arrumação aqui. Eu não gostei muito dessa arrumação. Tem uma coisa que me incomoda nessa arrumação. Porque está tudo misturado, né? Tem livro de história misturado com de geografia, se a gente quisesse procurar um livro de história, a gente ia ter que olhar na estante inteira, em toda a fila, até achar. Não ficaria mais fácil, mais organizado, se os livros de mesma matéria estivessem juntos? Eu concordo. E vamos arrumar de novo, agora com essa restrição. Eu quero que livros de mesma matéria permaneçam juntos. De quantas maneiras nós podemos arrumar? Bom, para ficar bem fácil, para eu ter certeza de que eu não vou separar livros de mesma matéria, o que eu vou fazer é amarrar os livros de mesma matéria.
É isso mesmo, vão amarrar, que assim eu garanto que eles não vão se soltar, vão ficar sempre juntos, tá bom? Então, vem. História, cadê? História, tá aqui, achei. História tem esses dois, não é isso? Dois de história. Vou amarrar esses dois livros de história. Já tem corda aqui, vamos amarrar esses livros de história, tá legal? Pronto. Estão amarrados os dois livros de história, tá legal? A pergunta é a seguinte, esta operação que eu acabei de realizar, de amarrar os dois livros, de quantas maneiras eu posso fazê-la? Ah, isso mesmo, duas. Por quê? Ou eu ponho primeiro o amarelo, depois o verde, ou ao contrário, primeiro o verde, depois o amarelo. Então, duas, que é a mesma coisa que 2 fatorial, porque 2 é igual a 2 vezes 1, né, que é o 2 fatorial. Então, eu tenho 2 fatorial maneiras, ou seja, 2, de amarrar os dois livros de história. Tudo bem? Ficou claro? Então, até aqui, 2 maneiras. Vou continuar, adivinha? Eu vou amarrar os outros também, para garantir que eles não vão se soltar. Vou amarrar os 3 livros de geografia. De quantas maneiras eu posso amarrar os 3 livros de geografia? Né? De quantas maneiras? Pô, são 3 livros, não são? Não é a mesma coisa que arrumar esses 3 livros na estante, que é o problema que a gente já sabe resolver? Se eram 10 livros, 10 fatorial. 3 livros vai ser igual, né? 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Tem 3 fatorial maneiras de eu arrumar de eu amarrar, né, esses 3 livros de geografia. Vou escolher uma delas e vou amarrar. Assim a gente sabe que os livros de geografia não vão se soltar. Tudo bem? Vou fazer isso. Pronto! Amarrados os 3 livros de geografia. Tudo bem? Agora eu sei que eles não vão se soltar mais. Legal. O que falta? Exatamente. Falta amarrar os 5 livros de matemática. De quantas maneiras isso pode ser feito? Ah, já está ficando craque, né? São 5, o que vai mudar de uma amarração, né, de uma forma de amarrar para outra vai ser a ordem, portanto, 5 livros que eu vou colocar em ordem. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 5 fatorial. Vou escolher uma dessas maneiras e vou amarrar. Tá legal? Vamos lá. Ufa! Deu trabalho, mas consegui, né? Amarrei os 5 livros de matemática juntos, eles agora não se soltam mais. Tudo bem? Depois que está tudo amarrado, acabou? Claro que não, eu tenho que ainda arrumar os caras na estante, tá certo? Agora, estuda esse problema que eu tenho agora, o problema de amarrar os 3 caras da estante. Até aqui, de quantas maneiras eu posso chegar? Quer dizer, de quantas maneiras eu posso fazer esses 3 passos de amarrar os pacotes? Você viu, né? 2 fatorial para o primeiro, 2 fatorial é 2. 3 fatorial para o segundo bloco, que dá 6. E 5 fatorial, que é 120, para o último. Tá certo? Então, até aqui, o número total de maneiras foi 2 vezes 6 vezes 120. Mas ainda não acabou. Mas o que me resta fazer? Me resta arrumar agora na estante, não mais os 10 livros daquele jeito, mas eu tenho simplesmente 3 pacotes de livro. Tá legal? Para arrumar 3 pacotes de livro na estante, de quantas maneiras a gente pode fazer? Claro, 3 fatorial. Tudo bem? Vamos lá, vou escolher uma. Mas agora eu sei que os livros de mesma matéria vão permanecer juntos, porque eles estão amarrados, então não vai dar para soltar. Tá legal? Escolhi aqui uma determinada maneira de arrumar os livros depois que eles já estavam amarrados. Tudo bem? Agora é só calcular. Então, vamos finalizar a conta. Beleza? Para amarrar, 2 vezes 6 vezes 120. Depois de amarrar, arrumar os pacotes de livro. De novo, 3 fatorial, que dá 6. Total, 2 vezes 6 vezes 120 vezes 6. A resposta é 8.640. Agora vamos assistir uma enquete que tem muito a ver com o tema da aula de hoje. Roda lá. Olha só, eu tenho 5 pessoas e uma fila indiana. De quantas formas diferentes eu conseguiria arrumar essa fila? Uma forma. Oi? Uma forma só. 70. 120?
Eu tenho um grupo de 5 pessoas e quero montar uma fila indiana com 5 pessoas. De quantas formas diferentes eu acho que eu conseguiria arrumar essa fila, trocando as pessoas de lugares? De quantas formas diferentes? O número é bem alto. Bom, primeiro invertendo, né? Certo? Tá certo, agora se tu... Mudando a posição da fila. É uma, duas, três formas, eu creio. 120. Anagrama de uma palavra significa qualquer rearrumação das letras desta palavra. Tá legal? Então aqui nós temos esse exemplo, né? O anagrama, número de anagramas, né? A pergunta, número de anagramas da palavra Pernambuco. Nós temos aqui escrita a palavra Pernambuco. O que quer dizer um anagrama da palavra Pernambuco? Então, olha lá, é pegar essas letras da palavra Pernambuco, as mesmas letras, né? Você viu lá que fazia a palavra Pernambuco, e arrumar elas em uma outra ordem, qualquer ordem. Tá legal? Arruma, muda e tal. O que deu? Por exemplo, isso aqui é um anagrama. Você consegue ler essa palavra que está aqui? Não é uma palavra, é um anagrama. É uma sequência de letras com as mesmas letras da palavra original, Pernambuco. Pergunta, quantos anagramas existem da palavra Pernambuco? Ora, não é o mesmo problema que a gente acabou de resolver, de quantas maneiras podemos arrumar 10 livros na estante? Claro, não tem 10 letras aqui? Eu não estou arrumando, colocando em ordem? É o mesmo problema. A resposta você já sabe, é 10 fatorial. Tá certo? 10 fatorial, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá mais de 3 milhões de anagramas. Tá certo? Será que você consegue, entre esses mais de 3 milhões de anagramas, descobrir algum que realmente faça sentido? Que quando você leia, ele tem algum sentido na língua portuguesa? Com 3 milhões de opções, aposto que você vai conseguir. Tenta aí. Tá bom, eu sei que você teve pouco tempo agora para pensar nisso, né? Mas tá aí uma boa diversão para suas férias, né? Procurar um anagrama desses que faça sentido. Aliás, isso tem tudo a ver com uma curiosidade sobre anagramas que nós vamos ver agora. Veja lá. Existem diversos jogos e diversões envolvendo anagramas de palavras. Um grande best-seller da atualidade, o livro O Código da Vinci, de Dan Brown, monta uma intrincada trama baseada em uma série de mensagens secretas e significados escondidos em palavras e outros símbolos. Grande parte das soluções aos enigmas envolviam encontrar anagramas de palavras ou frases. De fato, os protagonistas dessa história, em algumas situações, eles tinham que fazer exatamente o que eu sugeri há pouco para você. Procurar anagramas que fizessem sentido. E, bom, outro tipo de mistério envolvendo anagrama são as perguntas que os vestibulares fazem sobre anagramas, né? Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: quantos anagramas da palavra Pernambuco começam e terminam por consoante? Então vamos lá, vamos resolver este problema, tá certo? Nós continuamos tendo aqui na mesa todas as letras da palavra Pernambuco. Montar um anagrama, você já sabe, é embaralhar essas letras, colocar em alguma ordem. Só que agora, nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Nós temos que colocar como primeira letra uma consoante. E como última letra, outra consoante. Tudo bem? Bom, vamos primeiro então separar, né? Consoante para um lado, vogal para o outro, para a gente não se confundir. Tá certo? Aqui estão as consoantes, aqui estão as vogais. Você está vendo que são 6 consoantes, né? Veja, como tem essa restrição que tem que começar com consoante e terminar com consoante, vamos logo escolher a primeira e última letras do nosso anagrama. Depois a gente resolve o resto. Beleza? Então tá. Primeira letra,
quantas opções eu tenho. Tem que ser uma consoante. Então, 6 consoantes, 6 opções. 6 opções para a primeira letra. Guarda isso. Tá, escolhi uma dessas letras. Por exemplo, a letra N, consoante. Para cada uma dessas 6 maneiras de eu escolher, sobram quantas maneiras agora para eu escolher a última letra? Não tem que ser uma consoante também? Não sobraram 5 consoantes? Então, 5 maneiras de escolher a última letra. Até aqui o total é 6 vezes 5. Tá legal? Vamos escolher uma dessas 5 opções. Tá bom? Por exemplo, vamos terminar o anagrama com a letra P. Escolhidas a primeira e a última letra, ambas consoantes, como é que eu posso continuar? É verdade, agora eu posso continuar do jeito que eu quiser, tá legal? Não há nenhuma outra restrição. Sobraram 8 letras que eu preciso arrumar do jeito que eu quiser. De quantas formas eu posso arrumar 8 letras? Exatamente, 8 fatorial. É o mesmo problema de arrumar 8 objetos em 8 posições, da mesma forma que fazíamos com os livros e estamos fazendo com as letras. Total de anagramas, então. 6 vezes 5 vezes 8 fatorial. Fazendo essa conta, obtemos 1.209.600 anagramas. Vamos ver outra questão típica de vestibular. Quantos anagramas da palavra Pernambuco possuem as vogais juntas? Ah, você está lembrando desse problema, né? É a mesma coisa que a gente fez com os livros, tá legal? Você quer ter as vogais juntas, aqui já tem as vogais separadinhas para nós, são 4. O que eu faço? Eu amarro essas vogais juntas. Eu vou fazer isso, eu vou prender as vogais juntas. Mas antes me responde, de quantas maneiras eu posso prender essas 4 vogais juntas? Elas têm que ficar juntas, mas você pode arrumar na ordem que você quiser. De novo, é esse problema que a gente cansou de resolver hoje. 4 letras para colocar em 4 posições. De quantas maneiras isso pode ser feito? Isso, 4 fatorial. Vou escolher um jeito, vou prender e eu já volto. Bom, tá aqui, prendi as vogais, né? Essas palavras com vogais geralmente tem uns sons legais, né? Essa aqui ficou interessante, tem muito a ver com o que a gente está fazendo nessa aula, né? Auê, estamos fazendo um auê aqui com as letras do Pernambuco, tudo bem? Está presa, não vai mexer, não vão sair mais dessa ordem, vão ficar juntos. Agora a bagunça pode ser geral, porque como as vogais vão permanecer juntas, a gente pode pegar as outras letras, misturar à vontade, junto com este bloco, né, de letras que permanece fixo, tá legal? Faz à vontade. Bom, de quantas maneiras isso aqui pode ser feito? Novamente, vejam, temos um bloco, né, que agora é único, e mais, quantas? 6 letras. Total, 7 objetos. O que a gente tem que fazer com esses 7 objetos? Colocar em ordem, arrumar os 7 objetos. Não é o mesmo problema de sempre? A resposta, você já não está cansado de saber? É isso aí, 7 objetos, você vai arrumar? 7 fatorial maneiras. Tudo bem? Resposta final. 4 fatorial maneiras de juntar as vogais. 4 fatorial é 24. Multiplica por 7 fatorial, você vai achar 120.960 anagramas. Entendido? Então vamos ver outra questão de vestibular, tá legal? O problema agora é o seguinte: quantos anagramas da palavra Pernambuco contém o vocábulo pano? É parecido, mas não é o mesmo problema. Presta atenção. Agora, nós temos que manter o vocábulo pano paradinho. Tem que aparecer o vocábulo pano. Tá legal? Vamos montar o vocábulo pano aqui. Ó, mágicas da televisão, as vogais já estão separadas, tá certo? Então fica pano, né? Pano,
É isso aqui. Tudo bem? Eu tenho que juntar essas letras, que nem eu tinha que juntar no problema passado. Agora, pense, de quantas maneiras eu posso juntar essas 4 letras para formar o vocábulo pano? Uma só. Porque agora eu não tenho a liberdade de prender as letras do jeito que eu quero. Tem que formar o vocábulo pano. Então há uma única maneira de prender essas letras. Tá legal? Vou fazer isso, daqui a pouco eu volto e a gente conclui o problema. Tá bom? Pronto, tá aí. Já aprendi. Tá aqui o pano, não vai desgrudar, tá certo? E agora, de quantas maneiras eu posso continuar? Exatamente. Agora sim, é a mesma coisa que o segundo passo do problema anterior. Temos um bloco de letras fixo e outras 6 letras soltas. Total, 7 objetos que nós vamos arrumar na mesa do jeito que nós quisermos. De quantas maneiras isso pode ser feito? Isso. De novo, 7 fatorial. Portanto, total de possibilidades neste caso são uma maneira de formar o vocábulo pano e depois 7 fatorial maneiras de arrumar os 7 objetos resultantes. Total, 5.040 anagramas. Mais um. Agora é o seguinte, quantos anagramas da palavra Pernambuco não contém o vocábulo cobra? Tá bom, aqui alguém que não gosta de cobra quer um anagrama que não apareça a palavra cobra. Como é que a gente faz isso? Para calcular número de maneiras em que não ocorre alguma coisa, o mais fácil é o seguinte. Vamos calcular primeiro todos. Todos nós já fizemos, são 10 fatorial. Desses 10 fatorial, vamos retirar os que não nos interessam. Não nos interessam os anagramas em que aparece o vocábulo cobra. Tá? Cobra são 5 dessas letras, tá certo? Tá aqui, 5 dessas letras, essa, falta o A, né? Cobra, 5 dessas letras. Nem vou precisar grudar, porque você já cansou de entender como é que se faz, tá certo? Depois que eu grudar isso aqui, de quantas maneiras eu posso completar? Ora, fica um bloco de letras com outras 5 soltas, 6 objetos para serem arrumados em 6 posições, 6 fatorial. Tá legal? Portanto, não nos interessam uma maneira de formar o vocábulo cobra, vezes 6 fatorial maneiras de arrumar os objetos restantes. Total de anagramas que nós queremos são os 10 fatorial menos os 6 fatorial anagramas que contém o vocábulo cobra. Fazendo essa conta, você vai encontrar 3.628.080. É possível que alguém mais atento tenha percebido que 10 fatorial é quase aquilo ali. É 3.628.800. É quase aquilo ali, mas não é. Ou seja, a resposta deste problema é obtida da resposta do problema original, quantos anagramas em total, trocando um 8 por um 0. Ou seja, a resposta deste problema é um anagrama da resposta do problema inicial. Entendido? Pode mandar bala, professor, que isso aí eu já peguei. Bom, você viu que tem um problema que se repete várias vezes. Esse problema de você ter um certo número de objetos e arrumá-los, colocá-los em uma certa ordem. Bom, este problema tem um nome. A gente chama o problema de arrumar um certo número de objetos em um mesmo número de posições de permutações. Ou seja, calcular o número de maneiras de arrumar esses objetos significa calcular o número de permutações desses objetos. Tá legal? Bom, agora vamos ver alguns exercícios de um outro tipo, tá certo? Apesar de ser de um outro tipo, vamos continuar usando aqui as nossas letrinhas. O próximo exercício é o seguinte: quantas palavras de 5 letras nós podemos formar utilizando apenas
as letras da palavra Pernambuco, sem repeti-las. Veja, agora a gente não está mais montando anagramas da palavra Pernambuco. Nós queremos usar as letras da palavra Pernambuco, mas para formar palavras com menos letras. Tudo bem? É um problema diferente. Mas você vai ver que a solução é muito parecida. Vamos lá, vamos pegar as letras, essas são as letras da palavra Pernambuco, e agora, em vez de montar uma palavra com 10 letras, que seria um anagrama de Pernambuco, vamos montar uma palavra com 5 letras, usando essas aqui, sem repetir. Então, tem que pegar daqui e montar. É quase o mesmo problema. Nós temos que arrumar as letras aqui, só que nós só vamos arrumar 5 das 10 letras. Resolvemos o problema do mesmo jeito. Quantas opções para a primeira letra? Não tenho 10? Então, 10 opções. Escolho uma, tá certo? Para cada uma das 10 opções, sobraram 9. Escolho a próxima, 9 opções. Beleza? E assim por diante. Para essa eu teria 8 opções. Para a próxima letra, 7 opções. E para a última letra, eu tenho 6 opções, né? E aí, vamos colocar as letras direitinho, né? Você viu que eu nem estava olhando, mas o número de opções é 10, 9, 8, 7, 6. Total de palavras possíveis, isso. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. O resultado é 30.240. Este tipo de questões, você vê, parece como uma permutação, adiante, só que você não utiliza todos os objetos possíveis. Normalmente a gente chama isso de um arranjo. Então, o que são arranjos? São formas de arrumar um certo número de objetos, mas sem utilizar todos. Compreendido? Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Tá legal! Vamos resolver então mais alguns exercícios. O primeiro exercício é o seguinte, olha lá. Um vagão de metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem sentar de frente e 3 preferem sentar de costas. Os demais não têm preferência. De quantos modos os passageiros podem se sentar, respeitando-se as preferências? Muito bem. Você está vendo aí que existem restrições. Então, você tem que tomar cuidado. Vamos ver, escolha por escolha, como é que a gente arruma os passageiros. Parece, em princípio, um problema de permutação, porque você tem 10 passageiros para 5 lugares, né? 5 na frente, 5 de costas. Bom, mas como tem restrição, é melhor fazer devagar, tá legal? O que a gente vai fazer primeiro? Lidar com os 4 passageiros que preferem sentar de frente, tá certo? Esses 4 têm que sentar de frente. Então, de quantas maneiras nós podemos colocar esses 4 passageiros no trem? Ora, vamos escolher o lugar do primeiro passageiro, o primeiro desses 4. Quantas opções? 5, né? E para o próximo? Sobraram 4 lugares, então 4. Para o outro, 3. E para o outro, 2. Então, número de maneiras de colocar os passageiros que têm que sentar de frente. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tudo bem? Depois de fazer isso, vamos agora ver de quantas maneiras podemos colocar os passageiros que preferem sentar de costas. Não são 3? E quantos lugares tem de costas? 5 lugares? Muito bem. Vamos escolher o lugar do primeiro passageiro que quer sentar de costas. Quantas possibilidades? 5. Para o próximo, 4 possibilidades, porque agora só sobraram 4 lugares. E, finalmente, para o último, 3. Quantas possibilidades no total? 5 vezes 4 vezes 3. Tá legal? Por último,
o que sobra? Depois que você sentou os 4 que querem sentar de frente e os 3 de costas. O que sobrou? Ah, sobraram 3 passageiros que podem sentar à vontade nos 3 lugares que sobraram. Sobraram 3 lugares, tá certo? Um lugar de frente e 2 de costas. Portanto, temos que colocar 3 pessoas em 3 lugares. Isso é aquele problema do início. Permutação de 3 objetos. Resposta 3 fatorial, que é 6. No total, serão quantas possibilidades? Vamos fazer a conta aí. 120 vezes 60 vezes 6, que dá 43.200 possibilidades. Tudo bem? Então, mais um. Próximo exercício é o seguinte. 6 casais vão juntos ao cinema e encontram uma fileira com exatamente 12 cadeiras consecutivas vazias. De quantas maneiras podem sentar-se, de forma que os casais permaneçam juntos. Bom, isso aqui é sorte, né? Principalmente se o cinema estiver cheio. Você vai lá, 6 casais de amigos, eles acharem uma fileira com exatamente 12 lugares consecutivos, já é uma sorte, tá legal? De quantas maneiras eles podem se sentar? Bom, os casais querem sentar juntinhos, é natural, tá legal? Você está lembrando desse problema? Já fizemos coisa parecida. Com os livros a gente amarrou, né? Com os casais, o que a gente podia fazer? Ah, a gente algema, né? Algemar fica mais fácil. Algema os casais juntos, né? E assim eles não vão se separar, não tem jeito deles sentarem separados. Tudo bem? Então vamos lá. De quantas maneiras podemos algemar cada um dos 6 casais? Bom, cada casal você tem 2 formas de algemar, tá certo? Ou o homem na esquerda, a mulher na direita, ou vice-versa, não é isso? Mas isso não vale para todos os casais, para cada um dos 6 casais? Total de maneiras, então, de algemar os casais? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à sexta. Tá certo? Agora, depois que eu já tiver os 6 casais juntinhos, algemadinhos, o que eu preciso fazer? Ah, agora é só arrumar os 6 casais em 6 posições. De novo, o problema de permutação. Resposta 6 fatorial. Tá legal? Então, algemar os casais, 2 à sexta, arrumar os casais, 6 fatorial, total de maneiras desses casais sentarem é 2 à sexta vezes 6 fatorial. Outra boa conta para você se divertir, o resultado é 46.080. Muito bem, você já reparou que esse negócio de fatorial aparece toda hora nas respostas, né? Então é importante você saber fazer contas e simplificar contas com fatorial. É isso que nós vamos ver. Operações com os fatoriais. O que você tem que saber fazer para simplificar contas com fatoriais é arrastar o símbolo do fatorial. Que você também pode chamar de ponto de exclamação. Tá bom? À medida que você vai arrastando, é como se você estivesse revelando a conta que dá origem ao fatorial. Olha lá, vai arrastando, por exemplo, no 7 fatorial. O que acontece? Quando você estiver arrastando o 7 fatorial, vai começar a revelar 6, tá vendo? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, etc. Até o fim. Revelou o fatorial inteiro. Percebeu? O grande truque é que você não precisa ir até o fim. A hora que você se cansar, você deixa o ponto de exclamação parado e a conta vai estar certa. Olha lá um exemplo. Arrasta 7 fatorial. Arrastou, revelou 7 vezes 6 e aí você pode parar. Para por aí, ficou 7 vezes 6 fatorial. Isso está certo. Em outras palavras, 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 fatorial. Bom, quer continuar? Continua. Continua arrastando. Revelou 5. Ficou como? 7 fatorial igual a 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E assim por diante. Você só para quando você se cansar. Ou melhor, você para quando for conveniente para você. Exemplo. Digamos que você queira simplificar a seguinte fração. 11 fatorial dividido por 6 fatorial. Como é que se simplifica? Ah,
pega o fatorial maior, que é o de cima, e vai arrastando o ponto de exclamação até chegar no de baixo, para você poder simplificar. Olha lá, arrastou, 11 fatorial ficou o quê? Ficou 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, fatorial. Aí, moleza, apareceu 6 fatorial em cima, 6 fatorial embaixo, corta. Resultado, 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Essa é a resposta da simplificação. E agora é só multiplicar, né? Tá aí uma continha para você se divertir depois da aula, tá bom? Vamos ver um exemplo prático dessa simplificação. Olha lá o enunciado. Simplificar a expressão n mais 2 fatorial mais n mais 1 fatorial dividido por n mais 2 fatorial menos n mais 1 fatorial. Vamos lá. Como é que a gente simplifica essa expressão? Você observa que tem n mais 2 fatorial e tem n mais 1 fatorial. Para simplificar, a gente pega o maior deles, o maior, que é o n mais 2, e arrasta o símbolo de fatorial até alcançar o outro. Assim, nós vamos conseguir simplificar. Olha só, arrastou, ficou n mais 2 vezes n mais 1, e já pode parar, n mais 1 fatorial. O n mais 2 fatorial é isso daqui. Faz a mesma coisa com n mais 2 fatorial que tinha embaixo, e agora... agora tem n mais 1 fatorial aqui, n mais 1 fatorial aqui também, é só colocar em evidência, tá certo? E a mesma coisa embaixo. Vamos ver. Olha lá como ficou. Tem o n mais 1 fatorial em cima e também n mais 1 fatorial embaixo. Que sorte, né? Tchau! Cortou, qual o resultado final? Soma em cima dá n mais 3. Embaixo você subtrai 1, ficou n mais 1. Portanto, a fração final vai ser n mais 3 dividido por n mais 1. Este é o resultado da conta simplificada. Entendeu como é que faz para simplificar contas com fatorial? Então é isso aí. Valeu! Meu, gostei dessa matéria. Show de bola, professor! Pessoal, a dica da aula de hoje é a seguinte. Aprenda os problemas típicos. Então você vai poder relacionar com novos problemas que vão aparecer. Tá bom? Até outra vez. Na aula de hoje estudamos fatorial, permutações e arranjos simples. Vimos que o número de permutações de n objetos é n fatorial. Aprendemos a simplificar o fatorial arrastando o símbolo. E, finalmente, vimos que um arranjo nada mais é do que arrumar objetos sem precisar utilizar todos eles. Bons estudos! Caro colega, este é um tema em que alguns livros trazem muitas fórmulas. E cuidado ao dar ênfase a essas fórmulas, porque o aluno pode pensar que tem que decorar alguma coisa, né? Na verdade, basta ele compreender os exemplos típicos, como nós vimos, e o resto fica mais fácil. A fórmula tem que ser aqui algo secundário.